Seja muito bem-vindo a essa live especial que eu trouxe para vocês sobre as 6 chaves que eu trouxe lá dessa viagem para Foz do Iguaçu, Argentina e Paraguai. E eu me deixei mesmo, fiquei aberto mesmo para poder receber tudo que Deus tinha para entregar para mim naquele ambiente, naquele lugar, naquela situação, da maneira que eu me dispus mesmo, de forma intencional, a captar tudo o que Deus quisesse falar comigo naquele momento, naqueles dias que a gente passou lá em Foz do Iguaçu. E de primeira mão, eu faço o convite para vocês que ainda não conhecem essa cidade. É muito interessante para você poder estar indo, conhecer esse lugar. Em Salmos a gente vê, que a voz de Deus é como um som de muitas águas, e você lá nesse ambiente, lá nas cataratas, lá, você pode experimentar um pouquinho disso, um pouquinho do que o salmista escreve, um pouquinho do que o salmista viveu, Se você estiver realmente aberto, de forma intencional, você consegue realmente, se colocar à disposição de escutar a voz de Deus, de escutar o que Deus tem para entregar para você naquele lugar. Eu com a minha esposa, a gente decidiu, como primeira viagem, depois de 7 anos, no meio empreendedor, a gente decidiu, dar esse presente pra gente, e foi um planejamento que a gente fez no ano passado. No começo do ano, eu até comentei com o meu pastor hoje, tudo, que eu vivi o ano passado, eu vivi de acordo com o que eu planejei, faltou uma coisa só para que pra gente pudesse, alcançar desse planejamento que eu fiz o ano passado. E realmente, a gente conseguiu viver uma palavra que foi entregue, na igreja Terrila, na nossa igreja local, que foi entregue para nós como um ano de portas abertas. A gente viveu muitas portas abertas nesse ano de 2024, e esse ano de 2025, já foi liberado sobre nós, que é uma colheita abundante. Então a gente já está se posicionando para realmente fazer essa colheita abundante. Para a gente fazer essa colheita abundante, a gente precisa realmente produzir, fazer a colheita. Então, esse ano a gente está se posicionando debaixo dessa palavra, debaixo dessa direção que a nossa igreja local, o nosso pastor, nos entregou agora no primeiro culto, foi ontem, primeiro culto do ano, onde a gente teve uma manifestação do Espírito Santo maravilhosa, A gente teve um momento profético, a gente teve muitas entregas individuais ali, e a gente está se posicionando debaixo dessa palavra esse ano. E eu já vim, de Foz do Iguaçu com essas 6 chaves, que durante os 5 dias que a gente ficou lá, eu me propus, de forma intencional, a captar 5 chaves, uma chave para cada dia, e eu recebi uma chave bônus, que foi a 6ª chave, que foi realmente lá nas cataratas. Então eu deixei essa chave, como uma chave bônus, que foi, e deixei até ela por último, A gente vai falar hoje sobre as 6 chaves, para 2025, para ser um ano mesmo transformador, porque a gente busca, uma transformação da nossa vida, a gente busca uma transformação da nossa realidade, a gente busca o tempo todo estar posicionado para uma mudança significativa, onde a gente vai realmente gerar essa mudança em nós e através de nós, nos nossos negócios, em tudo que a gente faz, para realmente a gente prosperar e continuar evoluindo, para continuar fazendo sentido tudo que a gente faz, tudo que a gente trabalha, tudo que a gente se propõe a fazer. Então, para nós, para mim, vou falar para mim de forma especial, o propósito maior de tudo isso é expansão do reino, é entender, que Deus está fazendo em mim por tudo isso que a gente se propõe a fazer. A palavra de Deus, ela nos fala, que o trabalho, ele edifica o homem. Então tudo que a gente se propõe a fazer, a trabalhar, a produzir, é para edificação nossa, para que Deus, possa estar trabalhando em nós, e que através de nós ele possa trabalhar em outras vidas. E a gente vai começar já,
né? Seja muito bem-vindo, você que está entrando agora aqui nesse Instagram, ou né, no YouTube, ou em qualquer outra plataforma que esse vídeo possa te alcançar. Um feliz 2025 para você. É uma alegria muito grande eu estar aqui hoje falando com vocês, falando sobre esse tema e trazendo para vocês um pouquinho do que Deus falou comigo lá em Foz do Iguaçu, no Paraguai, lá nessa trifronteira, né, nessas 3 fronteiras ali, que é Paraguai, Argentina e Foz do Iguaçu, que é o Brasil, né? E a primeira chave, né, que eu queria já entregar para vocês, que é a chave do desfrute. O desfrute é a capacidade de viver o momento e extrair o máximo das experiências, né? Eu fui pesquisar mesmo ano passado para entender um pouco o que era desfrutar, porque a gente vai trabalhando, a gente não vai, né, não consegue entender. E foi uma palavra que foi muito falada o ano passado, né? Deus ministrou muito no meu coração essa palavra o ano passado, porque eu tinha acabado de sair do staff, né, de 2021. Eu tive um burnout, né, um início ali de burnout ali na antiga academia que eu tive. Na última academia que eu tive, né, eu tive 4 academias aqui em Taubaté, e na última academia eu tive uma crise de burnout, onde em determinado momento eu não conseguia mais atender meus clientes, não conseguia mais atender meus alunos, eu ficava, né, chegava uma grande quantidade de alunos para me atender, eu não conseguia atender, e eu subia e ficava, né, eu tinha uma academia minha era no embaixo, e eu ficava meu quarto, a minha sala, minhas coisas ficavam num andar acima, no sobrado. E no momento que a academia lotava, eu tinha que sair, porque eu não conseguia ficar ali. E então, nesse momento, né, que eu fechei a academia, eu vendi tudo e comecei, né, iniciei uma nova fase na minha vida, após, né, tudo que eu sabia fazer, que era trabalhar com musculação. Me dediquei inteiramente ao fisiculturismo, me dediquei inteiramente ao desenvolvimento pessoal e continuei, né, estudando e mudando algumas coisas na minha realidade. E o ano passado eu escutei muito sobre o que é desfrutar, né, e eu fui, né, mais a fundo na palavra desfrute, né, ou desfrutar, e consegui entender que o desfrute, né, ele é aquele momento onde você produziu e você sente o gosto daquilo que você produziu, né? Então, quando você gera, né, faz uma plantação, né, você pegar o primeiro fruto daquela plantação e se alimentar daquele fruto, né, para quem gosta, né, de plantar, de plantas, né, eu tive a oportunidade de plantar um pé de maracujá. E acho que a satisfação de todo produtor, né, é colher o primeiro fruto e sentir o gosto daquilo que você plantou, né, e você colheu. E em determinado momento, né, a gente vê que toda árvore, né, que você planta, que ela é uma árvore frutífera, os primeiros frutos dela, eles dão poucos frutos, né? E eu lembro que de um grande pé, né, de maracujá que eu tinha plantado, ele deu cerca de 4 maracujás só, e eu fiz a questão, né, de me alimentar desses maracujás para eu poder sentir o gosto daquilo que eu tinha plantado. Então eu entendi o que é o desfrute, né? Você sentir o gosto daquilo que você produziu. Às vezes a gente produz o ano todo e não consegue tirar um tempo para desfrutar daquilo que você produziu. E geralmente, né, a maior dificuldade nossa, como ser humano mesmo, é entender que o desfrute ele faz parte de uma produção. Você desfrutar, você colher, você entender aquele fruto, ele faz parte de toda a produção. Então, a primeira chave que eu entrego para vocês é o desfrute mesmo, a capacidade de viver o momento e extrair o máximo das experiências. Que momento que você precisa viver hoje, depois de tudo que você produziu até agora? Depois, né, não sei a sua idade, não sei quanto tempo você vem trabalhando em alguns projetos da sua vida, mas o quanto você já desfrutou disso que você vem produzindo? Em Eclesiastes 3,13, né, descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Então o desfrute ele é um presente de Deus. Depois que você produziu, depois que você recebeu o seu salário, depois que você recebeu ali o seu pagamento, depois que você realmente, né, produziu debaixo do seu trabalho, né, a recompensa que você pode receber, né, como o próprio rei Salomão fala, né, que ele descobriu também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho era um presente de Deus.
E muitas vezes o Deus está te entregando um presente e você não consegue desfrutar, não consegue receber, porque está preocupado em produzir cada vez mais. E muitas vezes a gente precisa parar para poder desfrutar daquilo que a gente já produziu. Em João 10:10, né, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Jesus ele veio para que a gente pudesse ter realmente uma vida em abundância. Será que a gente está conseguindo acessar essa abundância de Deus? Será que a gente está conseguindo acessar realmente e desfrutar daquilo que a gente está produzindo? Eu trabalho com atletas há mais de 10 anos já, e eu vi muitos atletas de fisiculturismo, de bodybuilding, em momentos, né, que ele precisava estar desfrutando ali em cima do palco, né, que ele já venceu tudo que ele precisava vencer. Na hora que ele subia em cima do palco, ele estava bravo, estava estressado, estava preocupado, estava ansioso e não conseguia desfrutar daquele momento. Mesma coisa eu vi na viagem que eu acabei de fazer. Muitas pessoas planejam uma viagem, né, ficam ansiosas, estressadas, e quando chegam lá não conseguem desfrutar daquilo que eles estão vivendo. Fazem por fazer. E não conseguem acessar esse presente de Deus na vida deles. E minha pergunta para você é refletir hoje sobre essa primeira chave. Como você pode desfrutar mais dos presentes que Deus já te deu? Porque o desfrute ele vem daquilo que você já produziu. E você só conseguiu produzir porque Deus ele te deu uma bênção, Deus ele te deu vida, Ele te deu inteligência, Ele te deu capacidade, te deu habilidade. Mesmo que você tenha buscado e tenha se esforçado para conquistar tudo isso que você conquistou. Mesmo que você tenha trabalhado e se esforçado para conquistar tudo que você conquistou. Foi um presente de Deus você ter conquistado tudo que você conquistou. Só que você está conseguindo desfrutar do que você já conquistou? Essa é a minha pergunta para você refletir hoje. Como você pode desfrutar mais dos presentes que Deus já te deu? E a primeira chave que eu entrego para vocês, para que você tenha um 2025 transformador, é para que você desfrute. O que você vai desfrutar do que você já conquistou em 2024? O que você conquistou em 2024 para você desfrutar esse ano? Esse ano é o ano do desfrute do que você produziu em 2024. E todo desfrute continua com uma nova produção. Porque conforme você vai desfrutando, você vai produzindo. Porque você ganha esse novo ânimo para você continuar no processo. Para você continuar produzindo. Um atleta ele só consegue continuar competindo depois que ele vai competir num palco. Você desce do palco, todo atleta é assim, né? Principalmente quando compete pela primeira vez, ele vai competir, né? Ele passa por tudo que ele passou e quando ele sobe no palco, ele fala qual que é o próximo campeonato. Só que antes dele subir no palco, ele fala o quê? Nunca mais eu faço isso. E a hora que ele desce do palco e ele conseguiu desfrutar de todo aquele momento em cima do palco, a primeira coisa que ele pensa, quando vai ser a próxima preparação? Então a primeira chave para você hoje já começar em 2025, transformador mesmo, e você começar com tudo esse 2025, a primeira chave é o desfrute, a capacidade de viver o momento e extrair o máximo das experiências. E se você não estava anotando, eu quero que você anote agora. Que a primeira chave para esse ano será o desfrute. A sua capacidade de viver o momento. E conseguir extrair o máximo de todas as suas experiências. Faz sentido para vocês? Comenta aqui embaixo se fez sentido para você essa primeira chave. Porque para mim fez muito sentido. Porque eu me colocar mesmo, né, em meio a todas as preocupações que a gente deixa aqui com as nossas empresas abertas, com os nossos clientes, com os nossos funcionários, com tudo que a gente tem aqui, se a gente não tira esse momento para desfrutar, nada disso faz sentido. E eu volto a mencionar a palavra de Salomão em Eclesiastes 3,13. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Segunda chave que eu vou entregar para vocês agora, já
é ousadia. Sair da zona de conforto, correr riscos calculados e abraçar desafios. No que você vai precisar ser ousado nesse ano de 2025? Eu falo para vocês que o ambiente que a gente estava lá em Foz do Iguaçu e naquele lugar, né, me trouxe muito esse senso de ousadia. Porque muitas pessoas, para elas estarem ali, elas foram ousadas. Elas foram ousadas em ir numa agência de viagem, elas foram ousadas em comprar uma passagem, elas foram ousadas em escolher um lugar, elas foram ousadas em estar ali. E ninguém que está nessa viagem, ou que ninguém, como eu trabalho com atleta, nenhum atleta que está naquele campeonato está pelo mesmo motivo que você. Você teve o seu nível de ousadia, aquele atleta teve o seu outro nível de ousadia, da mesma forma que quando você vai para um lugar de viagem, onde você encontra vários tipos de pessoas diferentes, você entende que ninguém que está naquele lugar está pelo mesmo motivo que você. E esse nível de ousadia que eu trago para vocês. Porque vai ter pessoas com a mesma condição financeira que a sua, vai ter pessoas com melhores condições financeiras que a sua, vai ter pessoas com menores condições financeiras que a sua, mas todos estão de forma ousada naquele lugar. Saíram da zona de conforto, correram riscos calculados, né? A gente fez ali mais ou menos um planejamento de 4 meses para a gente poder viajar. Então a gente correu um risco calculado de final de ano, né? A gente poder escolher uma viagem. E a gente saiu da nossa zona de conforto, porque é muito gostoso ficar em casa. Eu com a minha esposa particularmente, a gente adora ficar em casa. A gente saiu da nossa zona de conforto. Fomos fazendo a nossa primeira viagem de avião, que é sair de uma zona de conforto. Você ir para um lugar onde você não conhece, com pessoas que você não conhece, né? Passando ali, né, por uma experiência que você também não conhece. Foi um momento de ousadia nossa. E quantas pessoas não viajaram ainda de avião, ou não foram para uma viagem, né, um cruzeiro, um navio, ou não saem da própria cidade, simplesmente porque não são ousadas. Não é nem por causa de questões financeiras, porque hoje é muito barato você fazer uma viagem. Só não foram ousadas o suficiente. Ou tem medo de voar, ou tem medo de água, ou está com medo, né, de alguma coisa. Alguma coisa paralisou ela dela não ser ousada em apreciar, né, essa experiência. Josué 1:9, né? Não fui eu que lhe ordenei, é Deus falando com Josué, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ousadia. Deus já te ordenou. Se a gente entender que o rei Salomão ele traz o entendimento que beber, comer e apreciar, né, tudo que você produziu é um presente de Deus. Só que para você acessar o presente de Deus, você precisa de ousadia. Porque muitas vezes o medo vai te paralisar. Muitas vezes você vai acessar um bloqueio de escassez, onde você vai ficar preocupado com o que você vai ter que investir nessa viagem, com o que você vai investir no seu passeio, nas experiências que você vai ter. E esse bloqueio de escassez vai te gerar um medo. E você, muitas vezes, não vai conseguir desfrutar daquilo que você já produziu, porque não foi ousado. O que você precisa ser ousado em 2025? 2 Timóteo 1:7, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ousadia. E minha pergunta para você refletir hoje: o que você faria hoje se tivesse plena certeza de que Deus está com você? Eu não sei qual que é a sua religião, não sei no que você acredita, mas o que você faria se hoje você tivesse plena certeza de que Deus está com você? O quanto você seria ousado? O quanto que você realmente se colocaria em ambientes que talvez hoje você tenha medo?
Pensa um pouquinho sobre isso. Nossa segunda chave foi ousadia. E essa chave eu recebi no nosso segundo dia, tomando um café, né, da manhã, lá no hotel, e eu acessei essa atmosfera de ousadia naquele lugar. Pessoas de outros países, pessoas de outras culturas, todos reunidos por um espírito de ousadia. Naquele momento, entenderam que precisavam ser ousados para estar ali. A terceira chave, interdependência. Essa chave foi a que mais falou comigo nesse dia. No terceiro dia, já lá em Foz do Iguaçu, eu acessei um lugar que, conversando com o nosso guia de viagem, com a pessoa que estava ali nos levando até o passeio. E eu com a minha esposa conversando com ele, e nós estávamos nesse momento, não estava nem na van, a gente estava num carro privativo, onde só estávamos nós dois, eu com a minha esposa, mais o motorista, mais o guia. E conversando ali com ele, ali, eu acessei esse lugar. Interdependência. A interdependência é trabalhar em parceria, reconhecer o valor das conexões e somar forças. Quando você vai para um lugar como Foz do Iguaçu, que é um lugar onde vai muitas pessoas, né, a gente entende que eles são uma cidade turística, onde eles dependem inteiramente do turismo. E essa dependência, né, do turismo faz com que eles tenham essa interdependência, onde todo mundo lá que está lá está trabalhando em parceria, onde o guia trabalha em parceria com os locais de turismo, os locais de turismo estão trabalhando em parceria com os restaurantes, com os fornecedores ali de alimentos, com os supermercados, né, com os atacadistas, e você começa a ver uma interdependência, um depende do outro, né? Assim como a cidade de Foz do Iguaçu, Paraguai, Argentina, depende do turismo, os turistas dependem de toda uma estrutura para que realmente tenha uma bela de uma experiência. Porque quantos lugares que a gente vai e a gente não tem uma experiência boa e a gente nunca mais volta? E uma frase desse guia ficou na minha cabeça. E a gente muitas vezes perdeu isso aqui. Vou dar um exemplo aqui em Taubaté. E é uma coisa que eu com a minha esposa, a gente briga muito com os nossos funcionários, que é sobre o atendimento ao cliente. E essa frase que esse guia trouxe foi muito pontual. Quando ele falou que essa cidade ela depende do turismo. Então, se vocês tiverem uma boa experiência aqui, nesse lugar, mesmo que vocês não voltem, vocês vão indicar outras pessoas para vir aqui. Em Eclesiastes 4, versículos 9 e 10, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, um amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Um depende do outro. Quando você está sozinho, você não vai conseguir ter experiências iguais quando você está conectado com outras pessoas. 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Todos nós somos criaturas, feituras de Deus. E em Cristo ganhamos o direito de ser semelhantes a Ele de novo. Mesmo assim, todos nós estamos interdependentes de Cristo. Essa interdependência, ela precisa ser acessada novamente. E vai ser uma chave para você transformar o seu 2025. Quantas pessoas que você conhece que acredita que sozinho eles conseguem conquistar as coisas? E quando a gente acessa esse lugar de interdependência, entendendo que um depende do outro para que todo o trabalho seja realizado, automaticamente você vai mais longe.
E a pergunta que eu deixo como reflexão para você: como você pode fortalecer as suas conexões e contribuir mais para aqueles ao seu redor? Eu vou repetir para vocês. Como você pode fortalecer as suas conexões e contribuir mais para aqueles ao seu redor? E essa foi a terceira chave: interdependência. Trabalhar em parceria, reconhecer o valor das conexões e somar forças. A quarta chave: proatividade. Agir antes que as circunstâncias obriguem, ser líder de suas próprias ações. Você ser proativo é agir antes das circunstâncias te obriguem. A gente costuma mencionar que um bom líder, um bom funcionário, um bom empregado, ele é aquele que é proativo. Ele faz, existem três tipos de pessoas. Existem as pessoas que não fazem nem o necessário, nem o que você pede. Tem a pessoa que faz só o que você pede. E tem a terceira pessoa que faz além do que é pedido. E minha pergunta para você hoje, que quer realmente uma transformação em 2025, que tipo de pessoa você tem sido? Você é aquele tipo de pessoa que debaixo de uma liderança, ou debaixo da sua mesmo, própria, não faz nem o que você pede, faz só o que pede, ou faz além do que é pedido? Vou dar um exemplo com a atividade física. Você quer emagrecer, você quer ganhar massa muscular, você quer realmente ter um resultado naquilo que você busca. Você tem feito realmente o que você quer? Se você não tem feito o que realmente você quer, o quanto você quer realmente isso? Eu repito essa pergunta. Se você não tem feito nada do que você quer, o quanto você realmente quer isso? E se você é aquela pessoa que faz só sua série, só aquilo que é pedido, que é te passado, você vai ter resultados. Mas o quanto você realmente quer aquilo que você almeja? Agora, se você realmente quer uma transformação em 2025, você vai precisar fazer mais do que é pedido. Tem uma frase, acredito que é do Mike Tyson, que quando ele é questionado, se ele acordava todos os dias às 5 horas da manhã para fazer o seu cardio, o seu treinamento, ele fala que não, ele acorda às 4, porque às 5 horas já precisa estar fazendo o treinamento dele. E se ele souber que tem pessoas acordando às 4, ele acorda às 3. E se ele souber que tem pessoas acordando às 3, ele acorda às 2. E se ele souber que tem pessoas acordando às 2, ele não dorme mais. Isso é ser proativo, fazer mais do que é pedido. Quarta chave para você transformar o seu 2025 é a proatividade. Provérbios 6, versículos 6 e 8. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim, armazena suas provisões no verão e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E a pergunta é flexível para você. O que você pode fazer hoje para dar um passo em direção aos seus objetivos e propósitos? Eu vou repetir para você. O que você pode fazer hoje para dar um passo em direção aos seus objetivos e propósitos? Só depende de você. Você vai fazer, não vai fazer nem o necessário, você vai fazer só o necessário ou você vai fazer além do necessário para poder acessar os seus objetivos e seus propósitos? Dar um passo em direção. Quinta chave, renovação. Essa chave eu recebi no 5º dia, já. Pensando ali, com vontade de vir embora já. Que eu, até foi uma conversa que eu tive com a minha esposa, Até 3 dias, a gente não sente tanta falta de casa,
Mas a partir do quarto dia a gente já começa a sentir falta de casa, das nossas coisas, né? No caso da minha esposa, e eu também, no meu caso também, já se sente saudade já, né, do nosso animal de estimação, da nossa cama, do nosso sofá, da nossa televisão, do nosso chuveiro. Porque é gostoso tomar banho em casa, né? Por mais que a gente vá para um lugar legal, né, gostoso, a gente sente falta de tomar banho na nossa casa, de dormir na nossa cama, de dormir no nosso travesseiro. A gente sente falta. E no quinto dia, né, já pensando em tudo que a gente viveu, em todos os passeios que a gente fez, olhando ali novamente no café da manhã do hotel, a chave que me veio foi renovação. E renovação é estar em constante evolução, buscando equilíbrio físico, emocional e espiritual. E o porquê que veio essa chave, renovação, naquele momento? Porque o tempo todo eu vi uma renovação naquele hotel. Não só no hotel, mas em todos os lugares que a gente foi. Não eram as mesmas pessoas que a gente encontrava. Sempre tinha pessoas novas, né? Com objetivos novos, com ousadias novas, com motivos novos de estar naquele lugar. Como eu falei, ninguém que está no mesmo ambiente que você está pelo mesmo motivo que você. E nessa hora eu acessei esse lugar, essa chave, e peguei para mim, renovação. Se você quer um 2025 transformado, um 2025 transformador na sua vida, o que você vai precisar renovar? O que você precisa evoluir? O que você precisa fazer para que você realmente tenha esse renovo? Porque Deus ele já te promete isso, e na Bíblia, na palavra de Deus, ele já mostra isso, que tudo se faz novo. Então todos os dias gera uma nova renovação. Por que a gente não acessa essa renovação? Por que a gente não entende que tudo é novo? Estar em constante evolução, buscando equilíbrio físico, emocional e espiritual. Aqui está o seu tripartido: corpo, alma e espírito. O quanto que você tem buscado esse equilíbrio? Romanos 12, versículo 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isaías 40, versículo 31: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aonde que você está buscando esse renovo? Em que área da sua vida que você precisa ser renovado? E a pergunta que eu trago para você refletir hoje: o que precisa ser renovado em sua vida para que você viva de acordo com o propósito de Deus? Tem um motivo de você estar aqui. E é só se conectando com a fonte, que é Deus, que é o nosso Pai, que foi aquele que soprou o Espírito da vida em você. Só se conectando com Ele que você realmente vai entender o seu propósito. O que precisa ser renovado em sua vida para que você viva de acordo com o propósito de Deus? Então a gente já falou sobre as 5 chaves. Eu falei que era uma chave para cada dia. A primeira chave foi a chave do desfrute, a capacidade de viver o momento e extrair o máximo das experiências. Segunda chave, ousadia, sair da zona de conforto, correr riscos calculados e abraçar desafios. Terceira chave, interdependência, trabalhar em parceria, reconhecer o valor das conexões e somar forças. Quarta chave, proatividade, agir antes que as circunstâncias obriguem, ser líder das suas próprias ações. E a quinta chave, renovação, estar em constante evolução, buscando equilíbrio físico, emocional e espiritual. E a sexta chave, que foi o bônus lá nas cataratas. Não tem como a gente não falar sobre isso. Não tem como eu não trazer para vocês essa chave, que talvez seja a chave mais importante que eu trouxe lá desse passeio. Essa sexta chave
que eu entrego para vocês se chama fluxo. O fluxo é a harmonia entre ação e propósito, onde o esforço se dissolve e a energia flui naturalmente rumo à evolução. Lá nas cataratas eu pude pegar essas 5 chaves de uma vez só, apreciando todo o cair das águas e vendo tudo que eu trouxe para vocês hoje. Pude desfrutar daquele momento. Eu fui ousado em estar naquele lugar. A gente viveu uma interdependência, porque a gente precisou da van, a gente precisou do guia, a gente precisou de uma direção para poder chegar naquele lugar e poder apreciar tudo que a gente viveu naquele lugar. Trouxemos algumas fotos que a gente precisou dos fotógrafos para tirar, de um bom profissional para tirar. A gente foi proativo. A gente fez mais do que a gente se propôs a fazer. A gente viu uma renovação das águas, o tempo todo se renovando. De uma nascente que nasce em uma cidade, chega aquele turbilhão de águas nas cataratas de Foz do Iguaçu. Nas cataratas do lado argentino. E a quantidade de água que desce mostra esse fluir. O fluxo é a harmonia entre ação e propósito, onde o esforço se dissolve e a energia flui naturalmente rumo à evolução. Naquele momento, se você tiver a oportunidade de estar lá, e você lembrar do salmista falando que a voz do Senhor é igual o som de muitas águas, se você se abrir espiritualmente, você vai conseguir escutar a voz do Senhor. Se você tiver a oportunidade hoje, acabando essa live, acabando essa aula, coloque no seu YouTube, em alguma plataforma, som de cachoeira, o som das cataratas, e aprecie um pouquinho esse momento. Aprecie o que o salmista disse, o que ele viveu. Provérbios 16, 9. Seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. A gente planejou esse passeio, mas foi o Senhor que determinou tudo que a gente foi fazer lá. Em Salmos 37, 5. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Eclesiastes 3:1. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Em quais áreas da sua vida você precisa soltar o controle e confiar mais no plano de Deus? Deixar o fluir das águas, o derramar do Espírito Santo sobre você. E para finalizar, e a gente ter realmente esse ano de 2025 transformado, e ser um ano transformador nas nossas vidas, ser esse ano da colheita abundante, que eu libero sobre vocês também, e declaro sobre vocês, esse ano da colheita abundante na sua vida. O segredo para um ano extraordinário é equilibrar ação e entrega. Desfrute o momento, seja ousado, valorize as conexões, tome iniciativa, renove-se constantemente e deixe o fluxo de Deus guiar a sua jornada. E eu vou repetir para você. Se você quer realmente 2025, que 2025 seja um ano transformador na sua vida e que seja um ano extraordinário para você, o segredo para um ano extraordinário é equilibrar ação e entrega. Desfrute o momento, seja ousado, valorize as conexões, tome a iniciativa, renove-se constantemente e deixe o fluxo de Deus guiar a sua jornada. Que Deus abençoe o seu 2025, que realmente seja esse ano de uma colheita abundante na sua vida, que tudo que você produziu até hoje
você possa colher nesse ano de 2025.